Voltando com o segundo bloco, 21 horas, né? Até agora tudo normal, tranquilo, ninguém foi mais preso, tá tudo certinho ainda, tranquilo. Vou falar agora do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Nossa rodada começou na quarta-feira passada, né? Com os jogos do Corinthians e do São Paulo, no jogão que aconteceu lá no Horto. Mas o São Paulo não foi feliz, né? Infelizmente. Passa novamente o WhatsApp e o... e o telefone. Nosso WhatsApp 991535318 e o nosso telefone 3379-8916. Cuidado para não engasgar com a migalha. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisa. Eu não sou o Walter. Tem uma mensagem aqui já. Deixa eu ver quem que mandou mensagem pelo WhatsApp. Acho que são conhecidos seus, meu caro Rinaldo Rodrigues. Opa! Denis, pergunta pro... Não, boa noite a todos, Denis. Ontem eu vi o Rinaldo doente comemorando o empate na Praça Independência. A fase do Santos é tão ruim que estão comemorando até empate. É um Mazinho. Olha, Mazinho, eu vou falar uma coisa pra ti. Antes de mais nada, um abraço, um beijo no coração. Cara, eu tô pé da vida com o Santos, porque empatar com o Flamengo hoje no Maracanã é derrota. Olha, não tô nada feliz. Ele está perguntando aqui se você, dançarino Zurita, vai comemorar na quinta-feira o resultado lá na Nova Vila. Na Nova Vila? Quem sabe? Arena Quem Nova sabe? Vila. Arena Nova Vila? Quem sabe? Depende, né? Vamos ver como é que vai transcorrer a semana aí. Assim espero. E o Beto da Drogaria, ele acerta, ele já responde a pergunta do... Grande Beto. Do nosso quiz. Um abraço a todos e na quinta-feira estaremos lá no Futebol de Quinta. Continua uma noite especial com o dançarino Zurita. Eu não estou entendendo esse negócio de dançarino. Não, é que quando a gente marca gol lá, eu fico dançando lá, tirando sarro. Tá. Os estão perdendo, só isso. Entendeu. Imagina, deve ser a beleza de Rinaldo Rodrigues dançando. Meu Deus, deve ser uma coisa tão ridícula. Se fosse pra ficar bonito, eu não ia dançar lá, né? Meu Senhor, eu não quero nem imaginar, cara. Ô, meu editor, você editou direitinho os gols da rodada? Editei direitinho, eu já não sei, a gente vai ver agora. Bom, então vamos ver agora aí os gols da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No ar. Esse é o jogo Grêmio e Fluminense. Fluminense e Grêmio. Fluminense... Passe do Ronaldinho, cabeçada ajeitada do Washington Paulista. Wellington Paulista. Fluminense que jogou melhor que o Grêmio. Jogo equilibrado, mas o Fluminense está com uma ligeira predominância. E aí, quando o jogador do Grêmio foi expulso, Wallace, no início do segundo tempo, acabou facilitando um pouco mais as coisas. Estreia do Ronaldinho Gaúcho, uma estreia discreta, mas com participação no gol da vitória. Fluminense, uma vitória merecida no Maracanã por 1-0. E aí, dormiu no G4, mas é por conta dos resultados, acabou ficando, se não me engano, só que teve um pênalti a favor do Grêmio que o juiz não deu. A bola bateu na mão ali. E aí, Curitiba e Goiás. Não, o cara foi agarrado dentro da área. A equipe do Goiás, que pode ter novidades durante a semana. Uma já confirmada, o zagueiro Júnior Lopes acertou com a equipe do Oeste de Itápolis e vai disputar a Série B pela equipe que é de Itápolis, mas está jogando em Osasco, porque acertou uma franquia com o Osasco Audax. Mas pode ter uma novidade para suprir. Léo Gamalho pode estar vindo do Bahia, da equipe do Goiás. E aí o Goiás, que empatou, conseguiu um bom resultado. Agora o Renan até questionou se a bola entrou ou não entrou. O Bandeirinha marcou empate com o Couto Pereira, um bom resultado para a equipe do Goiás. Mas a bola entrou. E só aproveitando então esse tempinho para falar que o Grêmio que começou a semana de preparação para o Grenal com 3 novidades. O atacante Bobô, anunciado na última segunda-feira. Quem? Bobô, esse cara do Corinthians. Bahia? O nome dele está no bid. Pode estrear contra a equipe do Internacional no Clássico Grenal. Marcelo Oliveira e Juliano, recuperados de lesão, também voltam. E aí o Figueirense e Ponte Preta, né? O Figueirense, uma boa vitória no Orlando Scarpelli em Florianópolis, 3-1. Saiu na frente com 0-0. A Ponte Preta empatou com um gol de cabeça. Daqui a pouco a gente vai estar vendo aí. E em seguida, o Figueirense também com gol de cabeça fez 2-1. E no final do jogo, 3-1 com justiça. Certo? A gente vai ver aí o gol de empate da Ponte Preta, que vem caindo na competição. Eu falei da Ponte Preta semana passada. Na competição. E eu ouvi uma entrevista do Guto Ferreira, que até então
é um técnico que eu via com outros olhos, mas caiu um pouco no meu conceito a dizer que a culpa pela derrota foi do vento, que ele jogou contra o vento no primeiro tempo. E queriam contratar esse moço pro Santos. Queriam contratar esse moço pro Santos. Acabei de falar, eu tinha uma ideia sobre ele que eu já começo a querer rever por conta disso. Aí o Figueirense É arrogante, pô. É meio arrogante. A questão é o seguinte, aqui pra Ponte Preta, que na próxima partida recebe a equipe do Flamengo, do Moisés Lucarelli, com 7 retornos, isso mesmo. 5 jogadores voltam de suspensão. 5 jogadores voltam de suspensão. Entre eles o Cezinho, o Pablo, o Josimar, na verdade não volta de suspensão, mas não jogou por conta de cláusula contratual. E o Birubiru e o lateral Gilson estão de voltam contra a equipe do Flamengo no próximo final de semana no Moisés Lucarelli. A verdade é uma só, depois que o Renato Cajá saiu da Ponte Preta, a Ponte Preta caiu vertiginosamente. O jogo da Ponte Preta centralizava tudo em cima dele, ele era o cérebro da equipe. Com a saída dele, a Ponte Preta caiu muito de produção. Tá aí, Internacional e Chapecoense é uma partida que pode até ter decidido o futuro de Diego Aguirre como técnico do Internacional. A diretoria bancou ele pelo menos até a semana que vem, no clássico contra o Grêmio, mas olha, jogar contra o Grêmio, na situação que o Inter tá contra a equipe... Não, na verdade... perdão, você é o Inter, desculpa, deixa eu falar contra a Chapecoense. Na verdade, meu time é Chapecoense, ninguém tinha falado, então eu já atravessei o Inter também, desculpa. A pauta negativa disso tudo foi que atacaram pedra no estacionamento do ônibus da Chapecoense. Alguns torcedores do Inter atacaram pedra no ônibus da Chapecoense. Felizmente, na verdade, ninguém se feriu. Se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, era a equipe do Chapecoense. O grande destaque do Inter foi o seu goleiro, que é prata da casa, e salvou o Inter de uma derrota ontem em pleno Beira-Rio. Aliás, essa derrota do Inter na Libertadores acabou com o Internacional no campeonato, hein? O Arangues ele perdeu, ele tá certo com o Bayer Leverkusen, mas na realidade entrou um clube inglês, você que sabe falar inglês, o Leicester United. Isso, ofereceu aí 15 milhões de euros, enquanto o Bayer Leverkusen oferece 9 milhões de euros. Óbvio que o Inter quer vender ele pro futebol inglês, só que ele quer jogar no futebol alemão, porque o Bayer tá na Copa da UEFA, lá na Champions League e tal, e esse clube inglês não está. Então, há esse impasse para onde vai o Arangues. E aí a vitória surpreendente do Joinville, frente ao Avaí. Então, Joinville... Pra mim não, o que eu falei? Que o Joinville ia ganhar do Avaí com o novo treinador. Não falei aqui a semana passada? Paulo César Guzmão. Joinville com o novo técnico, somou 3 pontos, hoje o clima na representação da equipe era outro, todos motivados e animados aí para buscar a recuperação do Joinville para fugir da zona da degola. Só para alimentar teu papo, o Joinville tem 2 jogos assim de olho. Era esse aí que ele ganhou e o próximo com o Vasco. Ele achando que ganha do Vasco lá dentro de São Januário, já aumenta. Olha, se o Vasco também perder esse jogo, acabou, hein? Não, o Vasco acabou. Lembrando que fora a parte do técnico que mudou, também mudou a parte do futebol administrativo. O Sérgio Sampaio não está mais lá também. O Vasco está numa situação que pode ir à falência. Aí Sport e Cruzeiro. Não vai, né? O Sport empatou lá em Minas Gerais. Cruzeiro perdeu um gol aos 49 do segundo tempo. Uma defesa do Danilo Fernandes. Último lance da partida. Aliás, como o treinador gosta de segurar emprego, não. Você viu o que o Luxemburgo fez? Meteu o time com um volante lá, ficando no contra-ataque, porque sabia que se abrir, toma. O Sport lá. Apesar que ele jogou melhor que o Sport, na minha opinião. Sim, ficou no contra-ataque, tudo bem. Acho que o Cruzeiro até merecia a vitória. Merecia a vitória, eu achei que o Cruzeiro merecia. Mas que ele tava com medo, tava com... O Sport é um time forte quando joga seus domínios, né? Mais uma boa atuação do Marinho. Né? Essa defesa, saiu o lance. Eu ia mostrar essa defesa do Danilo Fernandes no último lance da partida. Bom, feito isso, os gols todos apresentados, uma breve explanação dos senhores para depois colocar a classificação. Falando do Vasco, os 3 próximos jogos do Vasco, um é contra o Santos aqui na Vila, os outros 2, como é que é? Joinville agora? Joinville em casa e o Curitiba. Esses 2 é de vital importância, se não ganhar... E os 2 são São Januário. Agora, o senhor Eurico Miranda falava tanto do Roberto Dinamite,
Tá deixando o Vasco numa situação pior. Mas ele também pegou o Vasco numa situação bem ruim. E aliás, o Roberto, pera um pouquinho, o Roberto Dinamite também pegou o Vasco numa situação deixada por ele. Verdade. Isso. Eu não sou vascaíno, mas tem que Não, falar eu também que é. não sou, pelo contrário, eu quero mais que se exploda o Sim, Vasco. não, tudo bem, você é Quero que se flamenguista, exploda. tudo bem. Agora, só que tem uma coisa, não é porque o cara deixou numa situação ruim que ele tem que pensar no torcedor, entendeu? Não na vaidade ou no egoísmo, que se eu peguei mal vai ficar ruim, não. Ele tem que se ele pegou ruim, se ele já sabia da situação do Vasco. E com isso mesmo assim se candidatou a presidente e ganhou, porque o torcedor confiava nele. E agora ele passa o bastão, aí passa com o Vasco todo arrebentado, Mas, ó, aí a vem o verdade torcedor a onde o questão Vasco. do Vasco tinha para. passos largos para a Série B do ano que vem. O Vasco, Já está. a questão é, o Vasco, desde a época do Rico, vem com problemas. E não era o Dinamite que ia resolver os problemas do Vasco. Não era só uma gestão. Ele teve até mais de uma gestão. Teve mais. Duas, é. Foi reeleito. Foi Duas vezes reeleito. foi reeleito. Agora, ele também pecou, como a gente já comentou aqui, agiu um pouco com o seu lado torcedor, que ele é do Vasco. Aí onde que eu pedi a permissão deles para falar sobre o Flamengo. Eu, como torcedor, vou falar como torcedor, eu não concordo na situação que o Flamengo está sendo administrado. O quê? Sanando as dívidas e com um time medíocre dentro de campo. Time que não ganha de ninguém, é um time ruim. Mas não está devendo como devia antigamente. Realmente, os administradores do Flamengo estão conseguindo pôr... Também quanto ganha da Globo o Flamengo? Amigo, Então, não é o que mais futebol o dinheiro brasileiro, sempre ganhou e não resolvia os problemas do se Flamengo. continuar do jeito O cara é que tá, banqueiro, a isso é o que divisão sabe. das cotas- Mas é o que o Lúcio, eu estava falando primeiro. Se a Ô, Dênio, eu vou embora. Ó, se eu a vou divi- embora, porque eu estava falando Então primeiro. vai. Estava falando Vai. primeiro. E sou mais velho que o senhor. Opa, meus cabelos já estão brancos, eu tô ficando Então, careca. veja bem, o cara é um bom Só tem cabelo administrador. preto ainda, tem cabelo. Fica quieto. Joguete. Ele é um bom administrador. Então, o que acontece? Que negócio é esse de Nuguete aqui no programa? Então, Dá pro senhor, dá pro senhor quando os explicar. senhores estão falando, eu fico calado, só Tá, ouvindo. tudo bem. Agora, Agora o Guedes não, pô. Esperou 2 anos pra esperar o Beto terminar, pra eu entrar com o meu comentário e não deixa o Beto eu tiro e terminar. vou embora. Faça isso, por favor. Eu tiro e vou embora. Eu vou embora. Não, Faça. Eu vou não embora. faça isso. Faça Não faça isso. Eu vou embora. Não deu mais de doutor Osmar. Até porque o quarto bloco é Flamengo e Santos. Diga. Diga. Vai, Ó o coração. Vai, Então, é o que acontece. Está sanando as dívidas do Flamengo, mas é um time feio. E o torcedor não quer saber se o Flamengo está devendo ou não. Eles estão no caminho certo. Então, o que eu poderia ter feito também, o senhor Dinamite fez só com a paixão, coisa que não está acontecendo no Flamengo O hoje. Dinamite deixou o Vasco na primeira divisão. O Flamengo Ele saiu, mas deixou o Vasco na primeira divisão. O Flamengo tá 100 rodadas aí, 100 cacetadas, sem chegar no 130. G4. Faz não sei quantos anos aí que o Flamengo não beira o Z4. Você vai ver seu time ano que vem A zona devendo. de desse tá. Libertadores. que Agora, Denis, só para completar, essa questão da divisão de cotas da TV. Se não for feito algo, daqui uns anos, isso aqui vai virar campeonato espanhol. É Corinthians e Flamengo só, tá? Porque não só as cotas da Globo, mas o Premier... Os caras não perguntam quando você assina o Premier que time você torce? Não. E como é que eles dividem? Então, não perguntam. Eles dividem a cota pelo Ibope lá, das maiores torcidas, pô. E se tá assinando mais torcedor do Santos, por exemplo? É justo o Santos ganhar mais. Eu vou entrar no comentário sobre Cara, é brincadeira. Vou fazer aqui o advogado Eu vou do até diabo. concordar com A televisão hoje, principalmente a televisão aberta, ela é a ditadura da maioria. Hoje, a novela tá dando muito mais audiência do que o próprio futebol. Então, nada mais Da Globo, justo... não. Porque hoje tem nada smartphone, mais tem justo. internet. Não, Globo, tá, a última novela não. Mas as anteriores davam e davam muito. A televisão é a ditadura da maioria. Hoje, a maioria, e é comprovado, Palmeiras e Santos deram a pior média de audiência das finais de Campeonato Paulista da história da televisão. Então, não é porque eu não vou agir com o meu lado passional. Não concorde com Mas é muita divisão, diferença. uma divisão discrepante. Na verdade, a diferença entre os clubes de primeiro porte, que é o Corinthians e o Flamengo, que recebem acho que 10 milhões e 600, com clubes como Sport, Curitiba, Goiás, etc., que recebem acho que 3 milhões. Agora, a diferença entre clubes da classe 1, que é Corinthians e Flamengo, e da Amigo, classe 2, que é Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, não é muito grande, não. Amigo, a questão é a seguinte: se você pensar e raciocinar dessa maneira, cada vez mais, o porquê que Corinthians e Flamengo, por que o Flamengo tem uma torcida poderosa no mundo, no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste? Da mídia. Por quê? Porque
Nos anos 50, a penetração da Rádio Nacional era absurda, só assistia a Rádio Nacional. Então, o que é? Quem escutava jogo no Nordeste, escutava a Rádio Nacional. O que era? Flamengo. Times do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, etc. Então é o seguinte, quem tem que interferir nisso, volta mais uma vez, vai, cai no mesmo lugar. São os presidentes de clubes, tá certo? Através da sua força. Porque se eles souberem administrar, a questão é que cada um quer defender o seu. Semana passada teve um debate muito interessante sobre isso na SPN. Muito bom, por sinal. Agora, a questão é, só querem ver o lado deles. Então, se você jogar Flamengo e Corinthians, óbvio, toda semana, o menino que começa a ver futebol, ele vai ver Flamengo e Corinthians, ele vai torcer para quem? É o Flamengo pro Corinthians, porra. Entendeu? Não tem jeito. Então, quer dizer, se você faz uma coisa racional, desde que os presidentes, diretores consigam entender que pro bem do futebol brasileiro, você tem que saber dividir e quantificar para que todo mundo tenha oportunidade, que não adianta, vai jogar só Flamengo e Corinthians, acaba. Grande continua grande e pequeno continua pequeno. Quando o Corinthians foi rebaixado, eu fiquei triste e alegre. Alegre porque eu não sou corintiano e quis tirar uma ondinha, e triste pelo seguinte, se o Corinthians não estiver na primeira divisão, o Santos não joga com o Corinthians. Qual é a graça do Santos? O torcedor do Santos quer tirar uma onda do corintiano, o torcedor do Corinthians quer tirar uma onda do santista, do palmeirense, do São Paulo. Essa é a graça do futebol. Se não tiver o Corinthians, não tem graça. Então a verdade é essa, tem que estar todo mundo bem. Agora, racionalizar, fazer a coisa funcionar corretamente, você dá X. Se tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, são 20 milhões. São 30 milhões, vai. 1 milhão para cada clube. Tá? Resolveu. 20 milhões. Sobrou 10. Esses 10 milhões, aí você vai quantificar. Títulos, pontuação, ranking, torcida. Aí você faz. Aí você dá o benefício para todo mundo. O que vai acontecer com isso? Vai forçar o torcedor a ir mais, vai forçar o clube a investir mais, tudo isso, mas os caras saem de 1 milhão cada um. Agora, Denis, isso aí só vai se tornar realidade um dia que for criada uma liga. Enquanto tiver a CBF, pode esquecer. Isso aqui que a gente está falando, isso é utópico. Por quê? Porque o André Sanches, ou o presidente do Corinthians, está preocupado em ver o lado do Corinthians. Isso. Então ele que faça um campeonato só com o time do Corinthians, pô. Eu quero ver se ele joga. Não vai jogar contra ninguém. Se é para ser campeão assim, perde a graça. É essa a diferença. O Palmeiras também. O Flamengo também. A graça é mudar. A graça é fazer alguma coisa diferente. O Petrolão e o Lava Jato tá chegando ali no Itaquerão. E a questão, só para fechar, hoje a questão da Liga no Brasil é uma questão utópica, principalmente porque hoje os times que entrariam na Liga, poderiam os 20 clubes do Campeonato Brasileiro definir a Liga. Mas hoje, sem a CBF assinar, eles iam disputar nada. Não iam disputar nada, porque não poderia disputar Libertadores com a classificação. O caso como o da Inglaterra. São clubes autônomos, mas são protocolados pela Liga de Futebol Inglesa. Vou te falar uma coisa, Fábio. Só um detalhe. Tu acha que, se tu pegar 20 clubes grandes no Brasil e definirem, aí eles pegam 20 clubes... É fácil fazer a coisa. Se os caras quiserem fazer, é fácil. Não tem CBF, não tem Conmebol, não tem porcaria nenhuma. Porque se você pegar 20 times grandes do Brasil, pega 2 times grandes forma uma liga sul-americana. Tu acha que vai existir Conmebol? Tu acha que vai existir CBF? Acaba, não é utópico, não. A questão é querer fazer. CBF vai fazer Brasileirão com não tem condição, a Série B? Cara. Vai sobrar a Série B. E aí? O produto é o clube. É o Corinthians, é o São Paulo, é o Boca, é não sei o que lá, qualquer time. O produto é esse. Quem administra isso, não sabe nem por que administra. Vai administrar a seleção brasileira. O campeonato, quem tem que administrar é o clube. Você sabe que está para surgir aí uma liga, o campeonato Norte-Sul, né? E nesse campeonato aí está Flamengo, Fluminense do Rio, Atlético Paranaense, Sul-Minas. Tá, então estão conversando, já estão fazendo reunião sobre isso, e se pegar mesmo, meu amigo, o Campeonato Brasileiro já era. Vê a Copa do Nordeste, vê a renda, vê o público que vai na Copa do Nordeste, o sucesso que é a Copa do Nordeste. Precisa? A Copa Verde está dando sucesso. Então é isso, clubes do Norte. É questão de querer fazer. Vamos ver a classificação? Como é que ficou? Quero ver onde está o Santos.
Tá bem. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 35, em segundo, Mudou, Corinthians G4? 33, em terceiro, Fluminense 30, em quarto, Sport 29, em quinto, Atlético Paranaense 28, em sexto, Palmeiras 28, em sétimo, São Paulo 27, em oitavo, Grêmio 27, em nono, Chapecoense 23, em décimo, Internacional 21. Virando a página, Flamengo em décimo primeiro 20, décimo segundo, Figueirense 19, décimo terceiro, Ponte Preta 19, caindo muito, décimo quarto, Cruzeiro, tá difícil também, décimo quinto, Santos com 17, décimo sexto, Avaí 14, décimo sétimo, Goiás, Avaí 17, perdão, décimo sétimo, Goiás 14, décimo oitavo, Joinville 12, décimo nono, Vasco 12, vigésimo, Coritiba com 12. Já os próximos jogos, no sábado, Avaí e Fluminense. Antônio Carlos. Avaí, Fluminense, empate. Santos e Coritiba, Antônio Carlos. Santos. Rinaldo, Santos e Coritiba. Santos. Beto, Óbvio. Santos e Coritiba. Na lógica, é o Santos. Fábio Lázaro. Passeio do Santos. Fábio Santos. Costa. Santos. Vamos lá, virando domingo, dia 19, Vasco e Joinville, Beto Rainer. Vasco e o Jack ganha. Jack ganha do Vasco? Ganha. Atlético Paranaense, Sport, Fábio Lázaro. O jogo tá empate. Tadeu, São Paulo e Corinthians. Empate. Antônio Carlos, São Paulo e Corinthians. São Paulo. Rinaldo, São Paulo e Corinthians. Gostaria que desse São Paulo, mas vai dar empate. Gostaria que jogasse uma bomba lá. Beto Rainer, São Paulo e Corinthians. Olha, como a Adriana, minha amiga, é São Paulina, eu vou no São Paulo. Mas quem é essa Adriana? Lázaro, Como é que Fábio, é? São Paulo e Corinthians. Prima dele. Corinthians. Tadeu, São Paulo e Corinthians. Respeito, Eu falei viu? empate. De repente você mudou de ideia. Não, empate. Viu? Respeito. Antônio É prima Carlos, de um Cruzeiro e Palmeiras. Empate. Rinaldo, Ponte e Flamengo. Ponte Preta com 7 retornos, jogando em casa. Olha, vai de brincadeira, meu. Você tá afim de sacanear comigo, é verdade. é? Não, 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 sacanear comigo, é? Acho que o Flamengo leva. É um chutão que ele dá aí. Se o Flamengo vencer a Ponte, olha, Ponte cai. cai. Goiás e Atlético Mineiro, Beto. Goiás e Atlético Mineiro, pô, dá o galo. Também acho. Grêmio e Internacional, Fábio Lázaro. Grêmio e eu arrisco até um palpite de 2 ou 3-0. Para O Grêmio. Chapecoense e Figueirense. Chapecoense por jogar em casa. É? É um jogo duro, viu? Os dois estão jogando em casa. Jogo duro. Mas essa rodada pelo Chapecoense que vem fazendo uma campanha até certo ponto surpreendente. Sim. E uma campanha bem... foi uma equipe montada com bastante auxiliaridade Quanto financeira. tempo tem os melhores momentos de Palmeiras e... Melhor jogo do campeonato. Tem, acho que se não me engano, Rápido, tem só 4 passa minutos. Passa rápido. 4 minutos? Põe pra gente, Felipe. Passa rápido. Vamos ver aí, Não, os melhores não. momentos Edita da edita. derrota do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense. Na tela, vamos ver. Vamos lá, então antes que tudo comece, resenha de Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente comenta no próximo bloco. O Valdívia hoje deu uma declaração para o jornal Deve O ficar Estado calado. de São Paulo, dizendo que o máximo que a diretoria do Palmeiras fez foi ter mandado um e-mail para ele e não houve reunião nenhuma. E ele falou que estava chateado porque faltou prioridade. A diretoria do Palmeiras não tratou ele como prioridade. Ele que está de malas prontas para o futebol árabe. Gabriel, essa aí foi a notícia que surpreendeu todo o palmeirense. Gabriel, o volante, o maior desarmador desse campeonato brasileiro, um dos principais jogadores do Palmeiras. Na torção dele no joelho na partida de ontem, ele foi substituído, passou por exames, existia esperança que tivesse sido uma torção simples e ele ficaria de fora 10 dias no máximo. Ele rompeu o ligamento. Não joga mais esse ano o Gabriel, o técnico Marcelo Oliveira vai ter que mexer os seus pauzinhos no elenco, né? O André Giroto entrou ontem, mas não é aquela função dele, tem o Amaral, também pode ser o Jackson fazer aquela função, Zé Roberto. Pode trazer o Robinho ali, colocar o Cleiton Xavier. São algumas opções. Ontem ele colocou o André Giroto, né? Mas não tem ninguém no perfil do Gabriel, no meu ponto de vista. O mais próximo é o Amaral, que tá sem ritmo de jogo. Eu concordo contigo. O Atlético Paranaense é da minha pauta. Não, mas aqui é a resenha do Palmeiras. Já chega, Não vai rápido para caber tudo, senão não dá. E fechando, a diretoria do Palmeiras essa semana se reúne com o Fernando Praz para acertar a renovação de contrato, vai até dezembro desse final do ano. Existia a especulação de que o Palmeiras estava atrás do Fábio, goleiro do Cruzeiro, mas acertando essa renovação,
O Fernando Praz fica, deve ser um contrato assinado para mais 3 temporadas. O cara quer trazer todo mundo Ele pro tem, Cruzeiro. ele tem 37 anos. O Praz tem 37 anos. Disse no começo do ano que quer atuar até os 42. Nossa, que é o Rogério Ceni. Pode falar sobre o Atlético. Pode falar sobre O Atlético Paranaense mostrou, como eu disse na segunda-feira passada, que tinha a força para vencer lá no Parque Antártica, venceu com Gol justiça. achado, olha só. Gol do Walter, tá lá para isso, para fazer gol. Já tinha perdido um gol. Tava até impedido, há você não pouco foi tempo. impedido. Não, impedido não. A bola veio do zagueiro. Bom. Mas ele Veio do tava lá. zagueiro, ele tinha perdido um gol daí. Pouco antes. Então Entendeu? o Atlético Paranaense Foi teu time. venceu Mas, tô com dizendo, se não justiça fosse, ele estaria e impedido. encarou o Palmeiras de igual para igual na arena e venceu com toda a justiça por 1-0. Jogou no contra-ataque. Ai, meu Deus do céu. Agora Venceu contra-ataque. muito bem por 1-0, é um time que vai dar trabalho. Jogou no Bom, contra-ataque. Eu estou aqui vendo os comentários. O problema é No questão de terceiro criação. bloco, a gente comentou um pouco mais do time É, do Palmeiras, quero que eu acho que eles querem falar um pouquinho mais da derrota. Porque o Palmeiras é grande. E aí, é grande. grandinho, O Walter, então, maior ainda, hein? grandinho, tá? Breve intervalo, a gente já volta. O Walter é grande. Grandão, frondoso. O Walter acho que não cabe Quase aqui, veio ó. pro Santos.